Fala, concurseiro, concurseira. Estamos aqui para mais uma resolução de questão, pessoal. Dessa vez aí uma questão da PRF, prova aí que aconteceu em 2012. Questão na tela nos diz o seguinte. Outra coisa, pessoal. Se você está gostando, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o professor. Vamos lá. Questão na tela. Pedro tomou 6.000 reais emprestados de José, comprometendo-se a pagar esse valor a partir da data do empréstimo em prestações de R$ 500 a cada 4 meses, as quais serão abatidas do valor principal até o encerramento da dívida. Pedro comprometeu-se ainda a pagar mais 2% de juros sobre o restante da dívida na data do pagamento da prestação, mas antes de pagar a prestação. Com base na situação hipotética acima, julgue os itens seguintes. O total de juros que Pedro pagará a José será superior a R$ 800, certo ou errado? Pessoal, nós temos aqui uma questão de juros. Então, a gente tem que calcular aqui o total de juros que Pedro vai pagar e verificar se isso é superior ou não a R$ 800. E esses juros vai ser em cima de quê? Vai ser em cima da dívida que ele tem, ou seja, o empréstimo, o valor principal. E a cada pagamento, ou seja, a cada 4 meses ele paga R$ 500, vai abatendo R$ 500 do valor principal. Então vamos fazer uma tabelinha aqui para facilitar o entendimento. Nós temos aqui o empréstimo, que foi o valor que ele pegou. Os juros, que é o que ele quer que a gente some e verifique se passa ou não de 800. E nós temos aqui as prestações, que são fixas. Ele vai pagar R$ 500 a cada mês, né? E ele pegou quanto emprestado no primeiro mês? R$ 6.000. Então, para calcular os juros é em cima desse valor aqui principal, que é o valor do empréstimo. Então, os juros ele disse que vai ser o quê? De 2% em cima desse valor, que é o valor da dívida. Então, a gente vai calcular 2%, que é 2 sobre 100, de R$ 6.000, né? Então, 2% aqui de R$ 6.000, dá para a gente cortar esses dois zeros. Corta esses dois zeros, o que é que ficou? 60 vezes 2, ou seja, ele vai pagar na primeira prestação aí, ó, 120 de juros. Aí, esses juros aí é o valor que ele paga a mais. Só vai amortizar o valor da prestação, que é os 500. Ou seja, se era 6.000 e ele pagou 500, ainda ele tem 5.500 de dívida. E aí ele vai pagando em prestações de R$ 500. Qual é os juros aí em cima desse valor? 5.500. Então, a gente tem que calcular 2% aqui em cima de 5.500. Dá para cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 55 vezes 2, 110. Então, ele vai pagar 110 de juros aqui em cima desse valor. Mas aí a prestação é o quê? 500. Então, diminui para R$ 5.000. Então, a gente vai pagar agora quanto de juros em cima de R$ 5.000? 2 sobre 100, ó, corta os dois zeros, corta dois zeros, 50 vezes 2, R$ 100 de juros. Então, a soma dos juros aqui é somar todos esses valores aqui, até terminar o pagamento. Só que o que é que acontece? Se a gente for calcular isso tudo aqui na força bruta, vai dar muito trabalho. A gente vai ter que calcular isso aqui 12 vezes. Por que 12 vezes, professor? Porque, ó, são quantas prestações? Tem R$ 6.000 e ele está pagando em parcelas de 500. Vamos dividir 6.000 por 500, corta dois zeros, corta dois zeros. 60 dividido por 5, 12. Resta o zero. Ou seja, serão 12 parcelas. Então, a gente tem que fazer isso 12 vezes. Mas a gente pode fazer de outra forma. O que é que a gente percebe aqui? Olha na tela. O que é que acontece aqui? A gente está diminuindo de 10 em 10. Então, a gente percebe que a gente tem uma PA. O que é uma PA, professor? Progressão aritmética de razão igual a menos 10. Ou seja, está diminuindo de 10 em 10 o valor. Então, o que é que dá para fazer aqui?
dá para a gente fazer uma soma de todos esses valores aqui, ó. A soma de todos esses valores dos juros. A gente vai utilizar a soma da PA. Se a gente tem 12 termos, a gente vai usar aqui a soma de 12 termos é igual a... E aí a fórmula da soma da PA é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o primeiro juros, 120. Mais o último termo. Quem é o último termo? O último termo é o último juros. O último juros vai ser em cima da última prestação, que vai ser quanto? Quando chegar lá no final, a gente vai ter a última parcela de R$ 500, né? Então, os juros vai ser em cima dela. 2% aí em cima de 500, isso é 10. Então, mais 10. Vezes o N. O vezes o N aqui da fórmula é a quantidade de termos. Então, a gente tem quantos termos? Quantas parcelas? 12 prestações. Isso aí, dividido por 2. Vamos somar aí dentro dos parênteses. 120 mais 10, 130. Vezes 12, dividido por 2. Olha o que dá para fazer. Divide esse 130 por 2. Vai ficar quanto? 65. Ficou, então, só esses dois valores. 65 vezes 12. Vamos calcular aqui do lado? 65 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 12 mais 1, 13. 5, 1. 0. Não, aqui é 6. 6 vezes 1, 6. 0, aqui soma 8, aqui 7. Ou seja, o valor aí que ele pagou de juros, que é a soma desses termos, que essa multiplicação foi o quê? R$ 780. E aí a pergunta, é superior a R$ 800? Gabarito o quê? Errado. Não é superior. É isso, pessoal. Se você gostou dessa resolução aí, curte, comenta e compartilha. Tamo junto, pessoal.